Nós estamos aqui hoje com Douglas Felizardo, ele que já foi conselheiro tutelar, já foi fiscal de postura em Cabo Frio e vereador também da Câmara Municipal de Cabo Frio. E ele foi o autor da lei em Cabo Frio, projeto de lei que institui a Semana Mundial do Brincar. Então nós estamos aproveitando aí esse mês de maio, a Semana Mundial do Brincar, para trazer para vocês esse conhecimento que a nossa cidade de Cabo Frio tem esse projeto de lei, que já foi sancionado, né, Douglas? Já sancionado, já é lei no município. Já é lei no município. E o objetivo dessa lei é instituir a Semana Mundial do Brincar na cidade de Cabo Frio e criar uma política pública de estímulo ao brincar na infância. Vou resumir aqui todo o Estatuto da Criança em poucas palavras. Toda criança tem direito à saúde, educação, cultura, esporte e lazer. Direito à dignidade, liberdade e respeito. Direito à vida e direito de ser feliz. Aqui se resume todo o Estatuto da Criança com poucas palavras. Brincar é o direito da criança. E esse direito ele não pode ser retirado. E o que tira o direito da criança a brincar? Temos dois motivos. A tecnologia usada de forma desordenada é um motivo, porque se você ficar o tempo todo na telinha, você não vai conseguir ali adquirir o seu momento de brincar. E não é só as crianças, às vezes os pais também estão tão inseridos na tela que acaba criando uma dificuldade no todo. Então, vamos ter tecnologia e vamos voltar à forma antiga. Estamos brincando, jogar bola, queimado, bandeirinha, conforme assim foi a nossa infância. Isso não pode se perder. Outro motivo que faz a violação, no meu ponto de vista, é quando a gente não desenvolve políticas públicas, quando sai da lei. Por que eu estou falando isso? A violência ela acaba com tudo. Pergunta é, você nos dias de hoje deixaria seu filho brincar nas ruas? Teríamos mais dificuldades, porque a violência, infelizmente, está aí. Então, por que da lei? Para que hoje, por exemplo, um exemplo que eu vou dar, no Dia das Crianças, é um dia onde tem as festividades. Mas é importante que as autoridades sejam informadas, estejam ali próximas até para, de alguma forma, promover segurança para que as nossas crianças possam brincar de uma forma sadia e harmoniosa. Então, por isso da lei, para que isso não acabe, para que a gente possa resgatar e combater a violência. Então, devido a tudo isso, devido a observar isso, a vivenciar isso, afinal, eu também sou pai. Não é? É minha função ser o guardião deles. Eu quero que meus filhos joguem bola na rua, conforme Douglas brincava também. Mas ele tem que ter o meu olhar e também ter o olhar do poder público ali no entorno. Porque a violência, infelizmente, ela destrói e corrói tudo. E o tema da Semana Mundial do Brincar é protegendo o encantamento das infâncias, né? Então a gente, trazer essa responsabilidade para nós, enquanto pais, enquanto professores, enquanto sociedade, de proteger, esse encantamento, essa ludicidade, esse mundo mágico das crianças, e que a gente vê aí que está sendo tão roubado das nossas crianças. O problema é se você pai, você mãe, você, a família extensa, se você não abraçar a sua criança, se você não proteger o seu filho, alguém vai abraçar. O problema é quem é que vai abraçá-los. Então esse dever de combater a violência é ensinar a criança desde lá do berço a importância de brincar, a importância de ser criança. Se você tira o brincar da criança, infelizmente a violência vai aumentar. Vide só uma coisa, quando as nossas crianças estão nas ruas, vigiando o carro, por exemplo, está ganhando seu dinheiro ali, não é? É comum falar assim, nossa, parabéns, está trabalhando. Mas essa criança vai criar pelos em seu rosto. E nós vamos pensar no dia da manhã, quando ela se tornar adulta. O seu olhar vai ser o mesmo, vai ser igual. Então nós temos que enfrentar isso de forma em conjunto. E temos que não romantizar, A criança está aí trabalhando, mas não é para a criança estar aí trabalhando, A gente tem mania de romantizar, está ali ajudando a família a ganhar pão. Não, o lugar de criança é na escola. O dever da criança é estudar e brincar. Nós precisamos garantir esse direito da criança de estudo e brincadeira. Eu estava no programa de TV esses dias e me fizeram a pergunta de uma criança que estava trabalhando ali num dos quiosques e ocorreu um acidente. Graças a Deus não foi um acidente fatal, mas acabou machucando a criança. E daí vem a pergunta, Felizardo, qual é a forma de enfrentamento? Os filhos podem estar no trabalho dos pais desde que esteja em segurança, sem problema algum. Não é? Qual é a segurança que você está promovendo para ela ali? O que não pode é a criança exercer a função de trabalho. Então, cada caso é um caso, tem que ser tratado com muito carinho.
Outro exemplo muito claro que todo mundo pergunta quando nós vimos algumas mamães com as crianças nas ruas, em frente a bancos, em frente vendendo só balinha, tentando ganhar ali a vida com seu bebezinho no colo. Aí os nossos políticos têm que desenvolver políticas públicas, colocar em lei para que a criança ela tenha direito à creche, pré-escola, para que ali, enquanto a criança esteja na escola, a mamãe possa trabalhar. Então temos um enfrentamento, né? Mas cada caso é um caso, então tem que ter um olhar muito carinho e com muito cuidado. Por exemplo, nas nossas praias de Cabo Frio, você vai às 5 horas da manhã, os nossos ambulantes estão ali botando ali a sua estrutura para trabalhar, e às vezes os filhos têm que ir junto com a mamãe para não ser colocado ali o abandono de incapaz, porque não pode ali trabalhar e a criança fica sozinha dentro de casa. É uma situação, né? Então a gente tem que ter um olhar técnico muito bem apurado. Afinal, o abandono de incapaz é crime, está lá no artigo 133 do Código Penal. Então a criança não pode ficar em casa sozinha de forma alguma. Então tá vendo como que a gente tem que ter uma balança, Um olhar sensível. ter um olhar sensível? Por um lado, a criança não pode, claro, desenvolver trabalho. Tá certo, concordo com isso. Tem que estar na escola. Por outro lado, se deixar em casa, abandono de capaz. Então qual é o enfrentamento? Creche, pré-escola, as crianças de volta à rede de ensino, um índice praticamente nulo, zero de invasão escolar. Aí nós vamos dizer que nós estamos avançando em relação à educação. Quanto mais crianças fora da escola, infelizmente, lá na frente, vai ter um resultado terrível. Afinal, como falei, hoje as crianças nas ruas vigiando o carro, podem até falar, tá bonitinho, tá trabalhando. Mas lá na frente quero ver o resultado, porque ela vai criar pelo no rosto. Como vocês falaram, Bíblia e Hernani, o lugar de criança é estudando e é dever dos pais inserir. Criança que está fora da escola, o Conselho Tutelar tem que chegar até esses pais e serem de volta à escola. Douglas, a gente sabe da ciência e da importância da Semana do Brincar, né? Semana Mundial, que é uma iniciativa da Aliança pela Infância, que visa políticas públicas que garantem o direito da criança e do adolescente a esse tempo de brincar. E eu queria saber como é que foi esse desafio de instituir Cabo Frio dentro dessa lei e como tudo isso ocorreu, como você ficou ciente dessa semana e o seu desejo de trazer para a nossa cidade. Vejo que o que é bom a gente tem que desenvolver também no nosso município, né? E como eu falei, resgatar a nossa juventude, resgatar o que nós fazíamos quando éramos crianças, quando a gente brincava, se divertia, não é? Eu acho importante. Então a lei do brincar, que nós estamos vivendo hoje, não só uma inversão de valores, a gente vê a demolição de valores. E quando a criança ela deixa de brincar, eu vejo que é demolição de valores. Criança tem que ser criança, não é? Tem que crescer num lar sadio, harmonioso, como diz o Estatuto da Criança, como diz o ECA, e brincar é fundamental, brincar é super importante. Afinal, nós aprendemos brincando também, não é? Temos aquela questão das questões lúdicas, né? E uma coisa que nós temos que chamar muita atenção. Nós temos muitas crianças autistas, também pessoal em nossos municípios, na região. O número de autistas está assim bem grande. Qual é o enfrentamento que nós vamos ter quanto a isso? A criança autista, hoje ela está pequenininha, hoje ela está bebezinha, mas essa criança ela vai crescer. E temos um problema, o papai, a mamãe, a vovó, a tio vai envelhecer. Se nós não nos prepararmos no dia de hoje para o futuro do amanhã, talvez tenhamos assim grande dificuldade de enfrentar. Temos que preparar não somente a cidade de Cabo Frio, como as cidades vizinhas também, para absorvermos essas crianças. E elas também têm o direito de brincar. Assim diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que colocar ali em lei. Por isso a lei do brincar é muito importante. Sim, né, pensando nisso, quais seriam assim, os próximos passos para que essa lei, né, que já foi implementada, mas para que ela tomasse uma repercussão maior em nossa cidade, que, né, tanto os pais quanto as escolas tivessem um maior conhecimento sobre essa lei? Vejo que vocês, Lilane, Bia, chegaram com o carro-chefe. Vocês tiveram acesso à lei, nós fizemos um projeto de lei, foi sancionado, se tornou lei no município, e esse é o caminho, a nossa população se interessar de fato por políticas públicas. Nós não podemos ficar distantes de política pública, porque a política em si está em tudo. A dificuldade é a omissão dos bons. E vocês hoje estão cumprindo esse papel, trazendo a nossa população
uma lei de tamanha importância. Então eu vejo que o primeiro passo justamente é esse. Outra coisa são os prefeitos, em especial o nosso prefeito hoje, doutor Serginho, que coloque em vigor a lei. A lei existe, mas ela precisa sair em si da pauta, precisa sair do papel e ser aplicado. Aí tem que ter vontade de fato dos nossos políticos, dos nossos vereadores, afinal, desejo tudo de bom aos nossos vereadores eleitos, não é? Fomos vencidos nas urnas, mas continuamos cidadãos cabofrienses. Essa é a política boa. Nós não estamos aqui degradando os nossos políticos, pelo contrário. É agora que eu tenho que somar com quem está lá, porque são as nossas autoridades. Até do cidadão também, né? Com certeza. Então eu vejo que esse é o caminho, é a gente mostrar essa lei à nossa população e temos o direito de cobrar. Eu desejo que a lei do brincar seja colocada em pauta, seja colocada em prática. Também quero mandar aqui um grande beijo, um grande alerta aos nossos professores, aos nossos educadores, às nossas merendeiras, que se dedicam tanto às nossas crianças e às vezes são esquecidos. Douglas se tornou vereador, me tornei presidente do Conselho Tutelar, fui diretor de fiscalização de postura e tantas outras profissões bacanas, porque um dia eu fui aluno e vou continuar sendo aluno. Por diversas vezes mestre, por outras aluno. E aprender sempre é bom. E como que é importante, né, a gente ter essa voz. Porque muitas vezes, né, a sociedade olha, né, para um trabalho pedagógico, para um trabalho do professor, às vezes só como, tá só brincando, né, é só um momento de brincadeira. Mas além daquele momento de brincadeira, a criança está em seu desenvolvimento pleno, ela está conhecendo o mundo, ela está descobrindo ali novas experiências. Se conhecendo principalmente. Se conhecendo, né, então é muito importante e a gente precisa, né, fazer essa lei, né, reverberar ali pela sociedade, porque a gente precisa mesmo incentivar as nossas crianças a brincarem, a voltar a serem crianças, né, porque esse mundo do jeito que está, né, todo tecnológico, a gente precisa mesmo trazer de volta, né, esse resgate da infância. Bia, você acredita que lá no Conselho Tutelar, quando eu estive presidente, teve algo interessante lá que eu busquei criar a brinquedoteca. Porque quando a criança chega no órgão público junto, e sua família em especial, o Conselho Tutelar, ela chega assim bem travada, porque nós não sabemos o que está por detrás do que aquela família foi ali. Nossa, isso é muito interessante. Então, quando você chega com a brinquedoteca, um local onde ela possa ser criança, ela consegue com os nossos psicólogos ter a melhor forma de enfrentamento. E um detalhe, Juninho, quando a criança chega no Conselho Tutelar, no órgão, a gente não pode revitimar ela. A gente não pode, o conselheiro vai e faz a pergunta. Daqui a pouco a psicóloga faz a pergunta. Daqui a pouco o assistente social vai e faz a pergunta. Isso vai machucando a criança cada vez mais. Então, uma vez que a psicóloga atendeu, nós vamos ter acesso àquele atendimento e aí vamos dar um disparo. Afinal, o profissional do conselheiro tutelar, ele não executa a lei. Ele requisita a execução da lei. É muito diferente. A mesma coisa quando a criança chega na delegacia junto com sua família. Tem que ter um local adequado, um local específico para receber aquela criança com todo carinho para não traumatizar mais ainda. Lembrando, cada caso é um caso, tem casos que são mais peculiares do que outros, não é? A gente mantém o sigilo do atendimento, mas os números eu posso citar. Na minha época nós tínhamos só de questão de exploração e abuso sexual, em média, 12 por mês. Eu, particularmente, atendi muitas famílias. A gente mantém o sigilo no atendimento, mas eu tenho que falar os números, para que a nossa população possa gritar, para que a nossa população possa denunciar. Trabalho infantil, exploração sexual infantil e outras coisas, a negligência, às vezes, de pais em relação ao estudo, à escola, também é importante, porque uma criança fora da escola, hoje, nós não podemos mais admitir isso. Lembrando, temos que preparar o futuro de hoje. Aproveitando, estamos no Maio Laranja, dia 18 foi o dia, né, do combate ao abuso da criança e do adolescente. Tem alguma coisa a falar sobre isso, Douglas? Porque quando o direito da criança passa a ser violado, ele não pode ser abusado, a criança deixa de ser criança, ela perde esse direito de brincar, é algo muito sério. Na verdade, é 18 de maio é o dia do combate ao enfrentamento, à exploração sexual infantil.
é algo assim realmente terrível. Mas por que desse enfrentamento? Como chegou isso até nós? Lá em 1900, na década de 70, 73, uma criança, Araceli Sanches, em média de 8 a 10 anos de idade, sofreu violência sexual. A criança foi brutalmente estuprada, violentaram essa criança, uma maldade assim terrível, crime psicológico, a violência em si. A criança sofreu muito e pior, mataram essa criança. A Araceli Sanches foi morta. Políticas públicas foram desenvolvidas a partir daí no nosso país, né? E aí todos gritaram em uma só voz. Então vejo que é dever de todos prestar suas denúncias. Se caso alguma violação estiver acontecendo, a sociedade tem que gritar não só no dia 18 de maio, como todos os dias. Eu particularmente, sendo meu dever, por isso que como político desenvolvi várias leis para nossas crianças para garantir o direito dela. Espero que as nossas autoridades deem continuidade, porque não pode ser somente durante um momento. Qual é a nossa função? Erradicar isso em nosso município, erradicar a violência sexual em nosso país, em nosso Brasil. Um país tão bonito, um país tão lindo igual o nosso, e ainda tem um alto índice de violência sexual infantil. Temos que erradicar. Então, em memória, Araceli Sanches. E Douglas, você como conselheiro, né, falou um pouquinho aí sobre, né, as crianças em vulnerabilidade. Eu queria saber se você percebe assim, essa diferença, né? Você falou um pouquinho da negligência dos pais. Existem muitos estudos, né, que relacionam essa falta, né, de cuidado com atos infracionais, né, crianças, né, que saem das suas casas. Como você percebe, né, essa questão familiar ali nessas crianças que estão em maior vulnerabilidade, essa né, falta, né, do cuidado, do brincar? Vou falar uma coisa para vocês, assim, a responsabilidade das crianças, dos seus filhos, primeiro são os pais. Não tem para onde fugir disso. Por exemplo, eu sou pai. Se porventura há uma negligência da parte do pai, a mãe vai ter que ali cumprir. Se porventura ainda assim há uma negligência, existe a família extensa, tios, avós, e às vezes, eu particularmente fui criado pela minha avó e fui assim, muito bem criado, mas muito mesmo, não é? Talvez se eu estivesse na época morando com meus pais, não teria assim um resultado tão satisfatório. Mas meus pais foram inteligentes de entender que com a minha avó eu estaria sendo melhor criado, até porque eles trabalhavam muito. Foi interessante? Foi, mas os pais estavam presentes. Então quando falta a família em si com a criança, aí entra o Estado, aí entra o poder público para estar ali abraçando essa família, abraçando essas crianças. Então é nosso dever, na verdade, o direito da criança é um dever de todos, o ECA diz isso. Se uma criança sofre violência dentro da sua casa e ela corre para o seu lar, você tem por dever, segundo o Estatuto da Criança, de absorver essa criança, acolhe, tira ela do risco e informa ali imediatamente ao Conselho Tutelar, Ministério Público, a polícia, enfim, você vai dar ali o seu disparo, mas no primeiro olhar você protege. Sim, o papel de todos nós, né? De todos nós, toda a sociedade. Em especial, nosso político também não pode ficar distante disso. Douglas, qual mensagem você deixaria para os profissionais que trabalham com as crianças e com adolescentes com essa questão do brincar? Eu vejo que, em especial, tem que pôr em prática, não é? Ter expertise ali, de estar se dedicando realmente. Afinal, nós somos gratos, até porque se não fosse esses profissionais, talvez nós não conseguiríamos alcançar. Então é muito importante. Eu vejo que toda a rede da educação em si, vai do professor até a profissional que limpa ali a sala. Eu vejo que todos ali de alguma forma contribuem para a formação de nossas crianças, até para que se tornem adultos, como foi dito aqui, né? Adultos fortes. Precisamos disso. Então, eu vejo que é até agradecer a dedicação de cada um deles, de cada profissional. Até porque muitos dos profissionais também são mães, também são pais, são avós. Se porventura ainda não teve a oportunidade de ter ali, de gerar a sua criança, sem dúvida alguma é filho ou é filha. Então, eu vejo que o agradecimento a todos os profissionais. Então, fica a minha mensagem aí aos nossos profissionais da educação, que de fato ali
continue realizando, continue lutando, continue batalhando e acreditando. Aliás, a nossa bandeira brasileira diz assim: ordem e progresso. Se os nossos profissionais da educação desistir, aí vai ser desordem e regresso. E para as nossas crianças, né? Aproveitando esse momento aí, o que você deixa de mensagem para as nossas crianças? Eu vejo que as nossas crianças têm que, de fato, ser crianças. A tecnologia está aí, é importante sim, mas brincar também é importante. Né? Na Escritura Sagrada diz que o filho que honra seu pai e sua mãe terá sua vida em si prolongada, que também respeitem os seus pais, não é? E a toda a sociedade também quero deixar claro que possa ali estar lutando, que possa estar, se houver algum tipo de violação de direitos, que entre em contato imediatamente com o conselheiro tutelar, com os conselheiros tutelares, e a sua identidade será garantida, tá bom? Porque proteger o direito da criança é um dever de todos nós, de toda a nossa população, da autoridade às outras pessoas que talvez não tenham autoridade em si, mas têm autoridade fática de pai e de mãe ou de sociedade. Então, as nossas crianças, o que eu deixo para vocês é que estudem, se preparem, porque o nosso país depende de cada um de vocês. Talvez amanhã um de vocês seja o presidente da República, sem dúvida, advogados, médicos, toda a nossa sociedade, que sejam trabalhadores. Escutem, honrem seu pai e a sua mãe. Minha mensagem é: estudem.